Amados irmãos e irmãs que nos acompanham por meio do programa Pão da Palavra, vamos iniciar com a nossa prece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Trata-se de Mateus 8, de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: que tens conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhes: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios foram para os porcos e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade. Contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirassem da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós iremos agora iniciar nossa meditação deste texto do famoso Endemoniados de Gadara. Quando eu me preparava para esta meditação, saltou-me aos olhos uma expressão dita pelo endemoniado em Mateus 8:29. Vieste nos atormentar antes do tempo. Esta expressão é uma glossa de Mateus. Não se encontra essas palavras do endemoniado nem em Marcos nem em Lucas. O que isso significa? É preciso recordar que o substantivo tempo traduz 2 palavras gregas, cronos e kairos. Cronos é o tempo ordinário, o tempo comum, sem novidade, né? Diríamos, a massacrante rotina. Kairos, todavia, é o tempo de Deus, da ação de Deus, da plenitude de Deus. Consequentemente, é o tempo escatológico, o tempo do fim. Segundo o livro dos apócrifos, os livros apócrifos, aqueles que não estão na Bíblia, especialmente o de Enoque, os demônios teriam a possibilidade de atormentar os homens somente até a chegada da era escatológica. A expressão aqui, antes do tempo, traduz exatamente
o grego prokairo, kairos, que indica a chegada de Jesus. Isso, ou seja, isso quer dizer que a chegada de Jesus é um kairos. É um tempo de Deus. Pela simples razão de que o tempo de fim se inicia com Jesus. Por isso eu gostaria de começar essa meditação dizendo que hoje pode ser um kairos para você. Kairos quer dizer um tempo, um kairos hoje quer dizer um tempo de plenitude antes da plenitude, uma antecipação da graça do fim. Hoje é tempo de Deus. Muito bem, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de Mateus fala que Jesus chegou em Gadara, que fica a 9 quilômetros do Mar da Galileia. Todavia, Marcos e Lucas, Marcos 5 e Lucas 8, não falam de Gadara, mas de Gerasa, que fica a 48 quilômetros do Mar da Galileia. Independente de qual tenha sido o lugar, Gerasa ou Gadara, o importante é que ele chegou a um território gentílico, ali onde não se conhece ainda o Deus de Israel. Isso quer dizer que o Senhor não só quer alcançar aos que estão perto, mas seu objetivo é chegar aos que estão longe. Alguém poderia entender que isso está acontecendo porque eu estou pregando aqui da Irlanda e que por meio desse ministério, pessoas provavelmente estão sendo abençoadas no Brasil. Porém, ir longe é infinitamente mais do que isso. Ele não só vai atrás dos que estão longe, ele chega aos que estão muito longe, em uma vida afastada de Deus. A distância aqui não é uma questão geográfica. Distância aqui é uma questão existencial. Eu começo essa meditação dizendo que hoje o Senhor deseja chegar aos que estão vivendo na região dos Gadarenos, na cidade dos Gerazenos. O Senhor deseja chegar aos que habitam no país da impiedade. Amém. Pois bem, o texto diz que vieram ao encontro do Senhor 2 endemoniados. O texto de Lucas e de Marcos falam apenas de um endemoniado. Ou seja, enquanto Mateus fala de 2, Lucas e Marcos falam de 1. Seja como for, um endemoniado nunca é apenas uma pessoa. Um endemoniado tem pelo menos 2 pessoas coexistendo dentro de si. Isto é, a pessoa em questão e o demônio. Não é à toa que toda condição bipolar, mesmo quando é um problema meramente psicológico, tem um aspecto diabólico. Quando Marco diz que era diz para indicar, quando Marcos e Lucas diz que era um endemoniado, diz para indicar que factualmente, o que ocorreu factualmente. Quando Mateus fala de 2, provavelmente assim o faz para mostrar o que objetivamente estava acontecendo. Quando ele fala de 2, é para indicar que o endemoniado é pelo menos 2 pessoas. Muito bem, embora nós estejamos vendo hoje aqui a perícope de Mateus 8, 28 e seguintes, nós teremos presente também
Marcos e Lucas, dando ênfase especialmente a Marcos, uma vez que este apresenta com mais detalhes o relato. Veja, Mateus descreve os personagens como simplesmente dois endemoniados. Marcos diz, um homem com espírito impuro. Lucas diz, um homem da cidade possesso pelo demônio. É em Marcos, todavia, que se melhor descreve as consequências da presença desse demônio na vida daquele homem. Quais eram as consequências? Aquele homem habitava em tumbas, numa necrópole. Em Lucas diz que ele não vivia em casas, mas entre os túmulos. Depois, Marcos diz que ninguém poderia dominá-lo. Se colocavam correntes, ele as quebrava. Terceiro, se diz que ele perambulava entre os túmulos e entre as montanhas. Quarto, aquele homem feria-se com pedras. Vamos ver o que cada uma dessas características significa. O texto diz que ele saiu dos túmulos. Marcos diz que ele habitava no meio dos túmulos. O que isso significa? Na antiguidade era expressamente proibido construir cemitérios dentro das cidades. As pessoas eram sepultadas em necrópolis. Isto é, necrópole é um termo grego para falar de cidade dos mortos. Não se usava a palavra cemitério, mas necrópole. Este homem estava vivo, mas vivia como um morto. Nos últimos tempos tem se multiplicado filmes sobre zumbis, sobre mortos-vivos. Eles são uma metáfora, esses filmes são uma metáfora de como se encontra a nossa sociedade. O que é um drogado, se não um morto-vivo? Pelo menos do ponto de vista da humanidade. Um drogado é um ser humano privado de sua liberdade. Já não é mais um ser humano plenamente. Por que tantos suicídios? Aqueles que se matam é porque já não estavam vivos. Pessoas já não conseguem ir à igreja. Há pessoas que eu conheço, que você conhece, que não conseguem ir à igreja. Quando vão, é porque são carregadas pelos pais, pelo um familiar. Quando eu vejo essa situação, eu lembro do caso do filho da viúva de Naim. O texto da Bíblia diz que ele era carregado. Sabe por quê? Porque mortos não andam. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que há muitos que estão mortos espiritualmente, como esse endemoniado. Há pessoas que não têm desejo de ir à missa, de se alimentar da palavra, de ouvir a palavra. Há pessoas que nessa quarentena não fez muita diferença o fato das igrejas estarem fechadas. Elas não têm fome da Eucaristia. Você podia se perguntar, por que isso? Como isso é possível? Como isso ocorre? Como isso se dá? Muito simples. Nós estamos lidando com mortos-vivos, como esse endemoniado. As pessoas não... Porque morto não tem fome. Morto não tem sede. Morto não precisa comer. Se as pessoas não têm fome de Deus, se as pessoas não têm necessidade, aqui nós temos um morto espiritual.
vivendo nas necrópolis das nossas cidades, nas necrópolis, no mundo dos mortos. Mas eu aqui gostaria de também dizer uma coisa. Se você conhece alguém que é assim como esse endemoniado, está vivo, mas vive no mundo dos mortos, ou como um morto espiritual, como a viúva de Naim, traga-o até Jesus. Porque eu creio que o lugar, a igreja é lugar de trazer morto. Sabe para quê? Não é para enterrar, é para Jesus ressuscitar. E Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, poderá ressuscitar a muitos que estão mortos espiritualmente. Depois, amados irmãos, a segunda característica, a primeira que ele habitava entre os mortos, a segunda característica é que aquele endemoniado, ele tem uma vontade que não se submete a ninguém. Ninguém consegue dominá-lo, nem mesmo correntes. O mundo em que nós vivemos enaltece a rebeldia. A rebeldia é cantada e exaltada pela música, pela poesia e pela literatura. O mundo acha maravilhoso aquele que não se submete a nada nem a ninguém. Não nos esqueçamos, irmãos, que a rebeldia começou no céu, com aqueles anjos que não se curvaram diante do desígnio divino. A rebeldia não é uma virtude dos anjos, mas um defeito dos demônios. Quando vejo uma cultura onde os jovens não obedecem aos pais, nem aos professores, nem aos superiores, eu me lembro de quem criou essa moda. Eu ouvi uma pessoa que dizia: ninguém nem nada me domina. E eu pensava: nem você mesmo se domina. Uma pessoa assim é como um carro sem motorista, uma carruagem sem cocheiro, um avião sem piloto, ou seja, destinado à ruína. Porém, eu tenho que dizer aqui, existe uma rebeldia boa. E eu vos digo qual é a rebeldia boa. É aquela rebeldia da geração que, como Maria diz: eu não quero ser senhora, mas serva do Senhor. Aquele que se rebela contra si mesmo e se submete a Cristo. Esta é a única rebeldia louvável e encantável. A terceira característica desse endemoniado é que ele perambulava pelas tumbas, noite e dia sem descanso. A descrição é de uma pessoa perdida, sem rumo, sem direção na vida. Existe um livro infantil que se chama Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Alice estabelece um diálogo com o coelho. E ela pergunta: que caminho deve seguir? E o coelho responde: isso depende de para onde você quer ir. Ao que ela responde: não importa. E ele replica: então qualquer direção serve. As pessoas que estão perdidas, sem rumo, sem direção, sem caminho, existem muitas. Lembrei daquela música, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Há pessoas assim, perdidas. Não sabem o que querem, nem para onde ir, nem o que buscar. E eu lembrei da palavra do apóstolo, lá em 1 Pedro 2, 25.
outrora estáveis, desgarrados como ovelhas sem pastor, mas agora encontraste o pastor das vossas almas. O endemoniado é um perdido, um sem rumo, mas aqueles que servem a Jesus encontraram um rumo, encontraram um caminho e uma direção. Que maravilha, que bênção ter um pastor que nos guia. A quarta e última característica do endemoniado é aquela que nos diz Marcos 5,5. Ele se feria com pedras. Em outras palavras, uma das marcas do endemoniado é a autodestrutividade. De fato, o mundo está repleto de pessoas que, como esse endemoniado, seu maior inimigo são elas mesmas. Estas pessoas podem até culpar Essas pessoas muitas vezes podem culpar os infortúnios da vida, os pais, o namorado, a namorada, a vida, o sistema, as estruturas. Mas o fato é que elas são seus principais algozes. A autodestrutividade é um triste fato na vida de muitos. Há pessoas que se ferem com palavras autodepreciativas. Há pessoas que insistem em relacionamentos perversos, mesmo sabendo que é um suicídio existencial. Há pessoas que tendem para os vícios como kamikazes para a morte. Sabem que as drogas é o mal, mas insistem nas drogas, na bebida, com uma síndrome de autodestrutividade. Pessoas que cultivam memórias, mórbidas memórias de ressentimento, como se fossem flores nos jardins, em seus jardins. Há pessoas que se envenenam com doses grandes e pequenas de ideias e ideologias que saturam a alma de desencanto pela vida e pelo bem. Definitivamente, vivemos numa época marcada pela autodestrutividade, como esse endemoniado. Pois bem, Jesus fez sua obra de libertação. Claro que isso teve um preço. Jesus, aquele endemoniado foi a Jesus. E Jesus o libertou daquele poder. Ou seja, Jesus tirou aquele homem da necrópole e trouxe para o mundo dos vivos. Ou seja, a ação de Jesus é a ressurreição. Eu queria dizer que há mortos espirituais que o Senhor deseja ressuscitar. Segundo, amados irmãos, Jesus, quando exorcizou aquele endemoniado, ele fez aquele homem senhor de si mesmo. Fez com que ele se submetesse à palavra de Deus. E não há nada de mais libertador, irmão, do que servir a Cristo. Depois, Jesus deu um rumo àquele homem que estava perdido, sem saber para onde ir. E por fim, Jesus o libertou daquela autodestrutividade. Aquele homem que se feria com pedras. Porque Jesus veio, amados, para nos dar vida e vida em plenitude. Amados irmãos e irmãs, Jesus, quando faz aquele exorcismo, libertando aquele homem do espírito do mal,
manda aquele demônio para os porcos, para uma manada de porcos. Segundo o Antigo Testamento, o porco é um animal imundo. De acordo com a Torá, a impureza está não está tanto no aspecto exterior. Exteriormente, não seria, porque o sinal exterior da imundície de um animal é a unha, ou o sinal exterior de que se trata de um animal puro é a unha fendida. Bom, o porco tem essa unha assim, diferente do cavalo. Porém, há um outro aspecto para falar da imundície do animal, segundo o Antigo Testamento, que é invisível, é o seu aparelho digestivo. Pois bem, o porco é aparentemente puro, mas essencialmente impuro. A rejeição do mal tem que ser profunda. A infelicidade é que a população de Gerasa, quando viu que Jesus sacrificou aquela manada de porcos, porque expulsou o demônio, e eles foram para aquela manada, a população veio e pediu para Jesus sair daquela cidade. Amados irmãos e irmãs, a libertação exige sacrifícios, tem um preço. Talvez que devamos sacrificar alguns porcos para ter a libertação que Jesus deu a esse endemoniado. Talvez devamos sacrificar alguma coisa. O curioso é que os endemoniados de Gerasa, ou melhor, a população de Gerasa, pediu Jesus para que saísse de sua cidade. E eu gostaria de encerrar essa meditação dizendo: nós temos uma opção a fazer. A quem nós queremos, por quem nós optamos? Por Jesus ou pelos porcos? A grande tragédia é que os habitantes de Gerasa optaram pelos porcos. Preferiram os porcos a Jesus. A quem nós escolhemos? Jesus ou os porcos? Amados irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe e que hoje, nesse dia de graça, tempo de Kairós, o Senhor nos dê a graça de optarmos por Cristo e pelo seu Evangelho e de abandonarmos o país dos porcos, da imundície. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu encerro essa meditação e essa oração. Nós meditamos, rezamos e gostaria de fazer um pedido. Partilhe essa live. Eu quero dizer que o Senhor quer atravessar o mar, como fez hoje no Evangelho, para abençoar alguém que precisa, que está longe, está vivendo no país dos Gadarenos, nas terras dos Gerazenos, e o Senhor quer alcançá-los. E quem sabe o Senhor irá alcançar porque você partilhou, porque você fez um gesto simples de partilhar essa live. Coloque aqui sua dúvida, sua questão, e aí eu irei ler a todas com carinho, responder, também atender, colocar na minha lista de oração aqueles que assim o pedirem. Então, um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.